Prefira não ser o agressor, o contendeiro. Prefira não ser aquela pessoa que tem uma dívida com você e que vai precisar saldar essa dívida. E Gálatas 6,7, Deus não se deixa escarnecer, Deus não é bobo. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que você planta, você colhe. Então, se alguém faltou com você, se alguém te fez algum mal, saiba que aquela pessoa ela vai colher aquilo que ele plantou na sua vida. E se você semeou bem, a sua colheita será boa, será farta. Não se preocupa não. A adversidade na vida todo mundo passa. E aqueles que saem das adversidades ilesos, agradeça a Deus, porque você está com saúde, né? Está feliz. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Dinheiro é feito para gastar mesmo, meu irmão. Dinheiro você perde, você ganha, você gasta, você ganha de novo. E vida que segue! Ninguém pode parar um homem e uma mulher de Deus determinados ao sucesso. Pare de olhar para trás. Não se espelhe no seu fracasso. Não se espelhe no fracasso dos outros. Que Jesus seja o seu espelho. Ele venceu. Ah, mas Jesus sofreu, foi crucificado, perdeu tudo que tinha. Se você acha que a vida ela se resume a essa fase de encarnação, a fase do Cristo encarnado, ele veio com um propósito divino de passar pelo processo da crucificação e conseguiu, e venceu, e ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos no Cristo eterno. Meu irmão, minha irmã, a alma é eterna. A vida passa muito rápido. Mas a pergunta é, e aí? Onde é que você vai passar a tua eternidade? Uma interrogação. Comece a fazer uma reflexão da sua própria vida. O que é que você tem semeado? O que é que você tem feito na sua vida e na vida dos outros? Saiba que se você foi o agressor, se você foi injusto com alguém, você vai ter que ressarcir ou compensar o que você fez. Se você semeou, você vai colher. Simples assim. Então, o apóstolo Pedro perguntou para Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 21 em diante. Então Pedro, se aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? É até 7, Senhor. Jesus lhe disse: não te digo que é até 7, mas 70 vezes 7. O poder do perdão e o dever de perdoar. Pedro pergunta ao Senhor: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Aquele pimpolho lá que me fez tanta arte contra mim, eu vou ter que perdoar ele? É até 7 vezes, Senhor. Jesus falou: ó Pedro, multiplica esse negócio aí. 70 vezes 7. Não que esse seja o número exato, mas você precisa perdoar. Porque o perdão, ele nos desconecta daquele problema. As pessoas são conectadas ou pelo amor ou pelo ódio. E sempre que você lembra daquela pessoa, você se conecta com a energia daquela pessoa. Com aquela pessoa. Vocês têm uma conexão ou uma aliança. Quer dizer, vocês têm um vínculo. Então, se você quer quebrar vínculos, se você quer vencer demandas, a primeira coisa é se desconectar do problema. Você só vai fazer isso através do perdão. Esquecer aquela pessoa.
Parar de ficar olhando as redes sociais da pessoa, se a pessoa está feliz hoje, se a pessoa está rindo, está chorando. No momento que você faz isso, você se conecta com aquela pessoa, você tem um vínculo com aquela pessoa e você não consegue superar o problema. E você, como num loop, fica relembrando, remoendo, como um boi que remoe, né? Você fica remoendo o problema. Então nós precisamos superar as adversidades da vida, superar as barreiras, os problemas, nos desvincular com aquilo que nos prende ou aquilo que nos acorrenta. São situações, traumas, pessoas que lembram de palavras, ou que lembram de situações que passaram, e quando lembra, chora e não consegue prosseguir na sua caminhada. Viver de passado. Quem vive de passado é museu. Palavra de sabedoria. Então, meu irmão, minha irmã, esquece isso aí. Larga essa pessoa pra lá. Vai viver sua vida, vai ser feliz. Quebra esse vínculo. E Deus tem o melhor para você. Então Pedro pergunta para Jesus: eu tenho que perdoar até 7 vezes? Perdoar uma vez já é difícil, imagina 7. E Jesus fala para ele, ó, multiplica isso aí. 70 vezes 7. Nós precisamos perdoar para fazer o bem a nós mesmos, às nossas próprias vidas. E conseguir superar traumas, ilusões, desilusões, relacionamentos desfeitos. Sim, porque quando nós vivemos de passado, lembrando daquele relacionamento ruim, a gente está conectado com aquele vínculo no passado. Só que a vida prosseguiu e você está com uma âncora lá no passado, sempre lembrando daquela dor, daquele mal que alguém te fez. E quando você vai prosseguir a sua caminhada, a vida seguiu. Você está preso ao passado. Só que você vai conhecer novas pessoas, você vai visitar outros lugares, Deus vai te colocar em outros patamares, em outros ambientes. Mas quando você está conectado ao passado, a um trauma do passado, a tendência é reproduzir aquele trauma em um relacionamento atual. Então o passado ele passa a ter o poder de influenciar o seu presente, influenciar a sua vida e influenciar o seu futuro. E aí? Você vai ficar preso mesmo ao passado? Conectado nessa pedra aí, amarrado nessa pedra, nessa âncora? Que não deixa você prosseguir a sua jornada de vida, a sua caminhada? Faça essa reflexão. Então Jesus fala com Pedro, ele lhes conta uma parábola. A parábola do credor incompassível. Versículo 23 de Mateus 18. Por isso, o reino do céu pode ser comparado a um certo rei que quis fazer as suas contas com seus servos. Foi acertar as contas. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com o que pagar, o rei mandou que ele, sua mulher e seus filhos, tudo quanto tinham, fossem vendidos para quitar a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. O poder de libertação do perdão. O rei que foi lá acertar as contas com seus servos. E então foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos. Era um valor substancial. Era um grande valor na época. E 10.000 talentos. Porém, aquele servo não tinha como pagar aquele rei. Ele não tinha saldo, ele não tinha dinheiro na conta. Não tinha condições de quitar a dívida e de quitar o seu débito.
Então o rei mandou que ele, seus filhos, sua mulher e tudo quanto ele tinha fossem vendidos para quitar aquele débito. E aquele homem, se vendo em uma situação difícil, vê que seria vendido como escravo, ele, os seus filhos, a sua esposa e tudo quanto possuía seriam vendidos para quitar uma dívida. Então ele começou a reverenciar e implorar ao rei que perdoasse a sua dívida, que ele o pagaria. O rei foi generoso com ele. O rei perdoou a sua dívida e mandou que todos voltassem para casa. E aquele servo recebeu uma grande benevolência da parte daquele senhor, daquele rei. Um rei bondoso, que perdoava débitos. E que perdoou uma dívida tão alta, em que uma família inteira seria comprometida com aquele débito. E o débito foi perdoado. E todos voltaram para suas casas. Porém, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que tu deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a sua dívida. Observe, aquele homem que havia tido a sua dívida de 10 mil talentos perdoada, aquele homem que perderia toda a sua família e tudo quanto possuía e seria vendido como escravo. Ele não era uma pessoa qualquer, talvez seria um empresário da época. Ele volta para sua casa. E agora ele encontra um dos seus conservos, um subalterno seu, que também lhe devia uma dívida de 100 dinheiros. E ele começou a enforcar e sufocar aquele homem. E o homem rogava-lhe para que lhe perdoasse a dívida. Ele, porém, não perdoou. E mandou prendê-lo até que ele pagasse a sua dívida. Meus irmãos e minhas irmãs, existem pessoas que não sabem retribuir a generosidade da parte de Deus. Deus, ele nos abençoa, ele nos prospera. Deus, ele nos perdoa os nossos débitos, as nossas dívidas, os nossos pecados. E assim nós temos o dever de perdoar também. Assim como fomos perdoados, nós devemos perdoar. E aquele ato de perdão, ele reverbera no mundo espiritual. Uma atitude no mundo físico, que reverbera no mundo espiritual, trazendo prosperidade para todos. Aconteceu o quê? Os outros conservos, vendo aquela atitude, e sabendo que aquele homem havia tido a sua dívida perdoada, foram até o rei. E contaram-lhe tudo que havia acontecido. Contaram. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse a dívida que devia. Encerrando. Assim vos fará também o Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. Sim, concluindo, ele não havia perdoado
o servo daquele rei, que devia 10.000 talentos, não perdoou o seu conservo, que tinha uma dívida para com ele. E então não teve misericórdia. Quando foi comunicado ao rei a sua atitude de maldade, e o rei então mandou chamá-lo e o encerrou-o na prisão. Então, meus irmãos, o dever de perdoar. Deus, ele te perdoa, mas ele também requer de você um posicionamento de perdão. Nós devemos amar o nosso irmão, perdoar o nosso irmão e ter atitudes de fé, atitudes cristãs, atitudes de perdão, porque o perdão ele reverbera no mundo espiritual, voltando até nós como portas abertas, que é um princípio de prosperidade. Deus quer te abençoar. E enquanto você guarda uma mágoa, quando você não perdoa, você está vinculado, conectado àquele trauma, àquela atitude, e você precisa superar. Segue a sua vida, esquece quem te maltratou, quem tirou de você. Vida que segue, e Deus ele tem o melhor para você, ele quer mudar a tua história. Ele quer te abençoar. Deus abençoe.